Só que eu vou pedir a ajuda dos nossos amigos ali para a gente ver quem é que vai participar com a gente aí. Gostei do modelo. Acho que vai dar para a gente seguir ele. Muito legal. Bom, vamos lá. Saskia. Aê! Show! Samuel e a Selma. Obrigado aí. Obrigado aí. Show de bola. Obrigado. Faltando a Selma. Lá vem a Selma. Obrigado, Selma. Bom, outro dos pontos, né, que foi bastante destacado aí pelo Vlad é o de gestão de pontos e canais de contatos. Nós temos aí 40 minutos para a gente falar sobre ele, certo? E dentro do mesmo modelo, né? Apresentação, bate-papo de 5 minutos aí, cada um, para depois a gente dar sequência. E aí vamos ver quem é primeiro a participar com a gente. É a Saskia. Boa. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Saskia, sou responsável pela área de relacionamento com cliente e ouvidoria da Omni. A Omni, para quem não conhece, é uma instituição financeira nacional de 30 anos. A gente é focado no crédito para classe C, D e E. Nosso principal produto é o financiamento de veículos. E aqui eu trouxe um slide com os nossos pontos de contato e eu vou contar um pouquinho de como é que a gente tem evoluído nessa gestão. Então, o primeiro canal com o cliente tem contato, se o cliente quando quer comprar um carro, ele não vai numa instituição financeira, né? Ele vai na loja de carros. No nosso caso é loja mesmo, né? A gente trabalha muito com carros usados, não é nem concessionária. E esse lojista é um cliente nosso também, e o primeiro canal com que ele tem contato é a nossa rede de agentes. Os agentes são correspondentes bancários nossos, são exclusivos, eles refletem muito a nossa cultura e a nossa marca, então eles têm a marca da Omni como na fachada, eles realmente carregam o nome da marca e é um dos nossos canais principais, porque ele tem contato com o lojista, mas também com o cliente final. São mais de 120 agentes aí espalhados pelo Brasil e esse ano a gente está com um projeto muito interessante, evoluindo aí na questão da omnicanalidade para englobar esses agentes, de fato, dentro das nossas ferramentas, né, dentro da nossa governança de canais. A gente tem também os canais tradicionais, né, somos uma instituição financeira regulada pelo Banco Central, então a gente está sujeito ao decreto do saque e a resolução de ouvidoria, então a gente tem a central de atendimento, saque, ouvidoria. Eu cheguei na Omni há quase 6 anos, e era um atendimento muito telefônico e mais humanizado. E a gente vem evoluído nessa busca por um atendimento mais digital. E o cliente veio evoluindo, né? O mercado veio evoluindo. Então, hoje, por exemplo, na central, já quase 60% é WhatsApp. Né? Quando eu cheguei era basicamente telefone, a gente tinha um chat só no site. Então, isso também foi uma necessidade de evolução que a gente evoluiu junto com o nosso consumidor. No centro aí do slide está o nosso canal mais recente, que a gente abriu ano passado, e aí evoluindo na linha do que a gente estava falando de acessibilidade. A gente implantou um canal de atendimento em Libras, com nossa parceria com a Icon. A gente não tem tanta utilização, mas é aquilo, né? A gente tem que ter a rampa, não interessa se tem passando 1 ou 2 pessoas ou 1000. Então, a gente tem esse canal aberto e eu acho que a gente ainda tem bastante a evoluir na questão de acessibilidade. Temos um atendimento em mídias sociais, que não é grande. E aí, falando um pouquinho dos canais digitais, né, que é o que mais vem evoluindo aí nos últimos anos. A gente iniciou com o básico, identificando aquilo que o cliente procurava no canal de atendimento humano, no canal telefônico, e que era simples e que a gente conseguiria atender de uma forma mais cômoda para o cliente numa URA ou num bot. O nosso bot não tem a tecnologia mais avançada do mundo,
mas ele resolve, né? Então a gente tem muito orgulho aí de ter conseguido evoluir muito na retenção aí com esse cliente. A gente já está com 75% aí de retenção e com a identificação dos canais, dos serviços que eles mais precisam, né? Que os clientes mais consomem. E a mesma coisa na URA. O canal que mais tem evoluído recentemente, aí falando já do nosso canal digital principal hoje, é o nosso aplicativo. A gente tem um site também, que tem uma área do cliente, que tem os serviços disponibilizados no aplicativo, mas o que a gente percebeu é que o nosso cliente, ele aderiu bastante ao aplicativo, pelo menos por enquanto, né, gente? Essas coisas mudam conforme a gente vai evoluindo em termos de sociedade, a gente vai mudando também os canais de preferência do cliente, a gente tem que acompanhar. Mas hoje, o nosso aplicativo está sendo super bem utilizado pelos nossos clientes e a gente tem buscado cada vez mais levar o cliente para lá. A gente tem uma nota bacana lá na loja de aplicativos, vocês podem ver, e também um NPS bacana no que a gente faz um NPS periódico, né, sobre o nosso aplicativo, sobre os nossos canais digitais. A gente também está na zona de excelência, assim como no canal humano, o que não é tão simples. A gente percebeu que no atendimento humano, a gente conseguir evoluir no NPS é mais fácil do que no canal digital. Assim. A gente levou mais tempo para atingir a zona de excelência nos canais digitalizados, tipo WhatsApp, e no próprio aplicativo, no bot. Então, eu acho que essa foi a evolução que a gente fez, né, durante os canais, e o que eu diria é que a gente buscou seguir onde o cliente estava indo e ouvi-lo muito na questão de o que seria inconveniente para ele. É óbvio que a gente foi atrás de uma redução de custos, a gente estava atrás de uma redução de um atendimento humano, porque o atendimento humano, especialmente telefônico, é um atendimento caro, mas a gente nunca fez isso como fazendo com que o cliente não pudesse atingir o atendimento humano. Então, sempre que a gente colocou um canal digital, a gente não deixava as portas fechadas e deixava as portas abertas para que ele atingisse o atendimento humano e fizesse também a avaliação dele em relação àquilo que a gente estava oferecendo. Né? Então, é isso, de maneira geral, os pontos de contato. Show de bola. Obrigado. Está no tempo aí também, né? E aí, bora lá pro... Sou eu. Bora. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Então, tá todo mundo acordado aí? Obrigado. Que bom, isso é importante, né? Depois do almoço. Cadê a colega da Souvenir? Saiu? Tá aqui? Olha a pergunta que você fez, eu vou fazer também. Olha o que acontece agora, hein? Me chamo Samuel Souza, sou diretor administrativo de relacionamento da Petronect. A pergunta é, quem neste salão conhece a Petronect? Olha que vazio gigante, tá vendo? Todo mundo que levantou a mão aqui é porque trabalha com a Petronect. Quem não levantou a mão não conhece. Quem foi embora vai continuar sem conhecer. É uma pena. Então deixa eu explicar para vocês o que é a Petronect. Passa mais um para mim, por favor. Tem outro slide? Ah, tem. Ah, muito bem. Nós somos o maior marketplace B2B do Brasil, ok? Então, nós operamos hoje, nós somos uma sociedade. Tem mais um slide que explica? Não, não tem aqui. Tudo bem, vou contar para vocês então. Nós somos uma sociedade entre SAP, Petrobras e Accenture e nós operamos para o sistema Petrobras. Então, todas as transações de compras realizadas pela Petrobras são feitas através do nosso portal. Então, nós temos uma operação em números, um pouco tímida, diante talvez de todo mundo que está aqui, mas nós temos uma operação extremamente nervosa do ponto de vista de criticidade. Então, o nosso cliente são as empresas que querem transacionar com a Petrobras. Então, nós temos alguns números aqui, nós temos hoje 270 mil usuários na nossa base, como CNPJs, 350 mil usuários CPFs no nosso cadastro. Nós transacionamos no ano passado 269 bilhões de reais, e aí o pessoal do iFood, eu sempre divido alguns painéis com eles, não falando com eles, né, alguns eventos. Aí o pessoal do iFood diz assim, não, a gente movimentou 0,5% do PIB. Aí a gente fez essa conta outro dia, né? A gente movimentou 4%, né? Acho que é essa conta. Rapidamente é essa conta. E a gente nunca tinha feito essa conta. Obrigado, iFood. Outra coisa que eu queria agradecer ao iFood. O Gartner, né, que é a consultoria de tecnologia, diz que cada vez mais os usuários B2B vão querer experiências iguais ou semelhantes ao que eles têm no B2C.
Então, o usuário que vai, através do portal, fazer negócios com a Petrobras, quer pontos de contatos tão ágeis quanto ele encontra no iFood, quanto ele encontra na Amazon, quanto ele encontra no Mercado Livre. E isso é um desafio para o B2B. Quem opera no mercado B2B sabe o quanto isso é desafiante. E aí você pega isso e coloca dentro de um sistema regulado. Porque as compras da Petrobras são reguladas por lei e tem constantes auditorias do TCU. Então, imagina como é que você constrói um ecossistema saudável de experiência para esse usuário. Aí eu vou fazer um jabá aqui, né? Somente com parceiros fortes como a Anel BPO. Obrigado, muito obrigado. Então, a Anel BPO acompanhou a gente nessa jornada de transformação, e aí tem um detalhe importante na nossa história, né? Nós somos a empresa de um cliente só, do ponto de vista de consumidor. Nosso único cliente é o Sistema Petrobras. Então, nós não operamos para empresas além do Sistema Petrobras. E em 2020, a Petrobras disse para nós, olha, a gente tem um contrato até abril de 2023, depois disso a gente vai encerrar a operação com vocês, tá bom? Ou seja, desde 2020, o nosso time começou a operar em aviso prévio, que tinha 3 anos. E aí a gente chegou dentro de casa e falou assim, bem, o que a gente vai fazer agora, né? Vamos chorar ou vamos vender lenço? Então, vamos vender lenço. E aí a gente começou uma jornada de transformação cultural, onde a gente colocou o cliente no centro, e a gente ia fazer daqueles os melhores anos das nossas vidas e da vida dos nossos clientes. Pô, Samuel, você falou abril de 23, a gente já está em 25, o que aconteceu? A Petrobras não concluiu a transição tecnológica que eles iam fazer, e nós continuamos operando para a Petrobras. E aí, esse ponto é importante porque a gente foi olhar a jornada do nosso usuário fornecedor que transacionava com a Petrobras. Até então nós tínhamos uma central telefônica. E aí isso era no meio da pandemia, as pessoas estavam cada vez mais online, as pessoas estavam querendo cada vez mais experiências como tinha no B2C. O que a gente vai fazer? Vamos avançar na nossa jornada. Vamos colocar uma URA inteligente, vamos colocar um chatbot. A gente tem até o WhatsApp agora. Legal, né? Ninguém usa o WhatsApp, mas tem, tá, gente? Você vê como é que é difícil você trazer o cara do B2B a esse universo. Se fosse no B2C, o WhatsApp estava bombando, mas no B2B o cara ainda está entendendo como é que aquilo funciona. Ele não está preparado para aquilo, ele quer o canal tradicional, ele quer falar com alguém. Por quê? O processo licitatório dele vence às 17 horas. E se ele não conseguir resolver o problema dele, ele não coloca preço. E se ele não colocar preço, ele não faz negócio com a Petrobras. Então é importante que a gente avançou nesse entendimento da jornada deles e a gente produziu uma série de possibilidades de pontos de contatos. Então hoje a gente tem o WhatsApp, hoje a gente tem URA inteligente, hoje a gente tem chatbot inteligente, hoje a gente na rede social a gente não tem, ninguém chama a gente na rede social ainda. Estamos caminhando para isso, né? Chama, tá certo, alguns chamam no LinkedIn, a Luísa me lembrou bem. Tivemos 2 chamados de rede social no passado, não é isso? Muito bem. Então, mas chama, né? O importante é que chama. Então, com isso, com esse caminhar e esse entender da experiência dele e como ele utiliza o nosso ecossistema e como a gente ajuda ele a fazer negócio com a Petrobras, eu vou destacar o último ponto aqui dessa escala que a gente tem, que é uma nota 4.5 em CSAT. A gente não mede NPS, a gente mede o CSAT no ponto de contato do usuário, e isso para nós é muito importante, porque quando a gente começou essa jornada, a gente era 3.6. E só quem trabalha com esse tipo de avaliação sabe o quão difícil é avançar 0,9 pontos nessa jornada. Então, em 5 anos a gente fez isso, a gente continua operando. Hoje o nosso horizonte operacional é junho de 26 e a gente aguarda o posicionamento do nosso cliente para saber o que ele pretende fazer. Se ele vai fazer uma nova transformação de sistema, se ele vai continuar com a gente. Mas hoje o nosso time trabalha com horizonte operacional de junho de 26 e a gente espera continuar contando a nossa história por aí. E, por enquanto, é isso. Depois a gente fala sobre as outras perguntas. Caramba, boa, bela Muito história, obrigado. hein? Bela história, hein? E o desafio? Boa. Então, vamos lá com a Selma agora. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Eu sou a Selma. Eu estou à frente, né, da parte de sucesso do cliente da Veloy. Basicamente, gente, eu cuido de toda a parte de atendimento ao cliente. A Veloy é uma empresa que faz parte de um grupo, né? Muita gente fala assim, nossa, de onde saiu a Veloy? Só vejo a Veloy ali na passagem de pedágio, usando a tag. Quem aqui tem tag, gente? Vocês estão pagando pedágio ainda, gente? Parando lá na cancela? Depois vocês podem me procurar, tá bom? Terei prazer em atendê-los. Mas, na verdade, a gente tem uma série de negócios e a gente faz parte de um grupo que é um grupo bastante grande, onde a gente tem o Bradesco e o Banco do Brasil como principais ali acionistas, e a gente está dentro do grupo Elopar, né,
fazendo parte ali do grupo de empresas que é a Livelo, a Pede Pronto, a Veloy, a Alelo, que está aqui hoje também. Então, é um grupo bastante sólido no mercado. Pode passar aqui, por favor, gente? Eu acho que eu já falei do primeiro, isso pode passar para o próximo, por favor. E contando um pouquinho da história da Veloy. A Veloy é uma empresa nova, né? A gente começou a idealizar a companhia em 2016, e em 2018 nós lançamos para o mercado, e depois nós ampliamos os nossos serviços. Então, hoje, os nossos clientes eles estão concentrados em pessoa física, mas também em clientes com um cluster um pouco diferente. A gente atende não só o cliente PJ, que é o usuário também do serviço, como a gente atende também algumas empresas e a gente tem algumas parcerias. Então, hoje, por exemplo, quando você vê alguém com uma tag que não é Veloy, mas é uma tag C6 Bank, por exemplo, ou Unidas, algum parceiro white label, é a tecnologia Veloy que esse cliente está utilizando. Então, a gente tem esse modelo que a gente empresta a nossa tecnologia, toda a nossa experiência, toda a expertise e também os estabelecimentos comerciais para que aquele banco ou aquela empresa terceira possa viabilizar para a sua carteira de clientes. E a gente tem um segundo modelo de parcerias, que são aqueles que a tag é personalizada, mas toda a parte de atendimento ao cliente é feita pelo nosso time. Então, para os clientes que são white label, o primeiro nível de atendimento é sempre feito por esse parceiro. Mas quando se trata, por exemplo, de Banco do Brasil, Bradesco e N outros clientes que têm o modelo co-branded, a gente atende toda essa plataforma. Além do cliente PF, que é basicamente o usuário da passagem eletrônica de pedágio, shopping, estacionamento, aeroportos, a gente tem os clientes PJ, que são aqueles clientes que usam a gestão de abastecimento. Por exemplo, a gente tem uma parceria bastante sólida com a Petrobras. Esses clientes são divididos entre clientes usuários e o cliente empresa, que faz a contratação para fazer uma gestão de abastecimento. E canais, né? Que canais que a gente oferece para o nosso cliente? Está no próximo slide, mas eu trouxe um slide bastante sucinto, falando que hoje a gente divide a nossa operação em canais que são de autoatendimento, canais que a gente considera que são híbridos e canais totalmente personalizados, que a gente faz ali um atendimento humano. Por que um atendimento humano e um atendimento até presencial? Porque a gente trabalha também com consultores. A gente tem toda uma parte de abordagem, de venda e de acompanhamento dos nossos clientes para a carteira PJ, através de consultor, que é o famoso atendimento ali presencial. Mas na operação, de forma geral, nós atendemos os clientes tentando segmentá-los e tentando corresponder à necessidade do cliente. Então, como é que a gente divide os canais, né? Como é que eu sei o que eu vou atender no híbrido? Como é que eu sei para onde eu vou direcionar determinado cliente? Respeitando onde é que ele me procura. Então, eu faço a oferta, eu estimulo os canais e eu obedeço aquilo que o meu cliente escolhe. Então, hoje, esse número aqui é de 70%, mas em janeiro a gente já atingiu 76% dos nossos clientes PF, que eles escolhem o caminho do atendimento via WhatsApp. Dentro do atendimento via WhatsApp, eu tenho tanto a parte humana, como eu tenho também a parte de chatbot. E como que eu faço a seleção de novo? Eu respeito aquilo que o cliente entende que ele quer se autoatender e aquilo que o cliente quer o suporte de uma pessoa. Então, em nenhum momento no nosso atendimento por bot, a gente impede o cliente de chegar no atendimento humano. E nós consideramos isso uma estratégia excelente. Para montar o atendimento WhatsApp, a gente também foi num caminho um pouco diferente do que as empresas geralmente vão. Ou elas utilizam uma base de conhecimento de telefone, então ali elas elencam os motivos e definem o que elas vão atender de forma automatizada no WhatsApp, ou elas utilizam o que o mercado faz. Nós fizemos diferente, nós começamos o nosso atendimento 100% humano, para a gente entender qual era a demanda daquele cliente e como ele falava com a gente naquele canal. Então, a gente começou o processo de automatização. Foi assim que a gente montou e a gente pode esclarecer depois melhor nas dúvidas. Legal, show. Show mesmo, mas eu gostei da diversidade, né? E aí, no hall de perguntas ou de questões que a gente tinha lá, eu vou primeiro começar com o Samuel, porque eu tenho uma curiosidade. Quando nós falamos, por exemplo, ali, né,
se a empresa, para ter um nível de excelência em CX, ele precisa ter efetivamente, efetivamente omnichannel? Não. Não. Eu tenho que dizer não, sim, não. Assim, qual é a nossa experiência, né? Quando a gente definiu o nosso propósito lá em 2020, a gente queria oferecer a melhor experiência e ser reconhecido por isso. E isso começou de dentro. Então, para quem a gente precisava oferecer a melhor experiência? Para o funcionário que estava com a gente ali na trincheira por 3 anos para acabar a empresa. E aí a gente começou nesta caminhada para poder oferecer isso para o cliente do lado de fora. Então, precisa ser omnichannel, você precisa entender que o seu cliente vai ter vários pontos de contato e você precisa entender que em cada um daqueles pontos de contato ele tem que ouvir a mesma história, ele tem que ouvir a mesma resposta, ele tem que ter a mesma essência de tratamento. Se você vai ter 2 canais, 3 canais, 4 canais, é critério de cada um, é de cada negócio. Mas o que a gente garantiu para todos os nossos clientes, partindo da formação interna, é que no ponto de contato que ele escolhesse falar conosco, ele ia ter a mesma experiência. Então não é omnichannel, é omni experience. Então ele ia ter a mesma experiência, independente do ponto de contato que ele escolhesse. E a gente não podia entregar nada diferente para ele, porque o mercado sabia que a gente ia ser substituído. Era público, o mercado vinha a nós e perguntava: o que vai acontecer? Não, vai acabar. E a gente já tinha uma relação de 18 anos com o mercado. Então o mercado estava acostumado com a gente por 18 anos. E a gente precisava entregar de fato uma omni experience para ele, independente do canal. Ele tinha que ouvir a mesma linguagem, ser tratado da mesma forma, conseguir obter os mesmos resultados por onde ele escolhesse nos acessar. Então acho que isso é que fez a diferença para a gente aí nesse período, começando do nosso time para poder oferecer isso para o nosso cliente. Legal, show de bola. E as meninas? Eu queria complementar. Eu concordo totalmente com o que o Samuel falou e ainda acrescento que não adianta você ter muitos canais e você não atender bem nesses canais. Porque ao invés de você gerar essa experiência de omnichannel, na verdade você gera uma experiência de incompetência coletiva. Porque fica parecendo que o cliente, ele procura... Na verdade, a grande pergunta é: por que o meu cliente me procura em diferentes canais? É por uma preferência dele? É porque ele gosta de ser múltiplo? Ou porque ele não foi atendido num canal e ele pulou para outro canal? E isso não significa que eu sou omnichannel. Isso significa que eu sou ineficiente. E, portanto, o meu custo ele é extremamente elevado. Então, a nossa grande pergunta é: por quê? Por que esse cliente, eu não fidelizo esse cliente nesse canal? Então, eu tenho que resolver. E até um exemplo excelente aqui é que, geralmente, o que a gente faz nas nossas operações, né? A gente pega aquele canal que nos expõe mais e a gente trata aquele canal diferente. Então, a gente tem políticas, a gente tem processos diferentes. Por exemplo, se ele vai para o Reclame Aqui, se ele vai para o Procon, se ele vai para o .gov, se ele vai para uma mídia social. Se ele vai para o TCU. Se ele vai para o TCU. E aí eu vou lá e gasto demais, faço uma coisa mirabolante, quando na verdade esse cliente já passou pelos meus canais. Ele é omnichannel? Não, ele não é, ele só quer ser atendido. Então, se eu for eficiente, eu entendo que importa mais do que eu ter muitos canais. Eu só discordo porque, para mim, o conceito de omnichannel é isso que você descreveu como omni experience. Quando você tem um monte de canais e eles são... cada um fala uma coisa e você tem políticas diferentes, você é multi-channel, mas você não é omnichannel. E aí acho que também uma coisa que confunde um pouco é que a gente contrata ferramentas de omnichannel e acha que isso vai resolver. E não resolve. Porque você tem legados, você tem uma necessidade de treinamento, de aculturamento. Então, de fato, a gente tem que buscar a Omni Experience, né, que é esse conceito que, para mim, é ser omnichannel. E não é uma coisa tão simples assim. Então, você implanta uma ferramenta, mas você tem que implantar processos, você tem que treinar pessoas. É um processo que demora, às vezes, um pouco, principalmente quando a empresa já tem um tempo aí de mercado e você tem algumas ferramentas e estruturas para integrar. Mas eu concordo. Eu acho que a gente não precisa ter todos os canais, a gente tem que ir onde o cliente está ou o que o cliente prefere. Mas eu acho, sim, que o omnichannel é fundamental. Se você tiver 2, os 2 têm que se falar. Eu até numa das lives, eu estava entrevistando uma executiva da área de alimentos
e ela estava me comentando que ela tinha acabado de receber uma carta de um cliente, um consumidor do Nordeste, pedindo uma receita de bolo. Provavelmente, quando chegar a resposta, já passou pelo menos umas 2, 3 semanas. A gente não tem carta de cliente que eu saiba, mas Procon ainda manda cartinha, não manda, Fê? Manda cartinha, a gente responde. Nada como um ofício. Receber um ofício é ótimo. Receber um ofício. Mas aí a segunda, né, eu acho que na apresentação da Selma, a Selma estava comentando e ela demonstrou ali, né, as pesquisas que vocês fazem para decidir os canais. Como é que estão os canais hoje? Como é que está a decisão? Para onde os clientes, né, eu acredito que muito mais de vocês, eles estão optando por caminho? Sim, quando a gente fala do cliente PF, a opção primordial desse cliente é falar via WhatsApp. Então, hoje, o nosso atendimento via WhatsApp ele é 24/7 e nós ainda estamos construindo um processo de automatização. Então, uma boa parte ainda da nossa demanda, a gente atende uma pessoa mesmo atendendo esse cliente. Que é um desafio, porque quando a gente fala de N pessoas, inúmeras pessoas e às vezes múltiplos prestadores de serviço, né, fazendo atendimento do seu cliente, que você tem uma cultura, que você criou um método, que você tem um jeito de atender, que você tem processos e procedimentos, e você tem que manter todo mundo alinhado e treinado, mas essa pessoa também tem uma cultura da empresa que ela trabalha. Então, eu acho que o desafio é bastante grande e a gente ainda vive aquilo que a gente vive desde sempre no mercado, que é a troca, né, de pessoas com uma frequência muito alta. Então, isso exige da gente ainda mais cuidado com essas pessoas que vão atender. Quando a gente fala de PJ, dividir nos dois públicos, a gente tem o usuário da ponta, ele também usa muito ainda o WhatsApp, mas ele usa muito mais o telefone. Por quê? O principal problema desse cliente eu parei para abastecer, eu estou no posto de gasolina e o cartão não funcionou por algum motivo, que pode ser N motivo. E aí ele quer ir resolver imediatamente, então o que ele entende? Que se ele ligar, ele vai falar mais rápido. Eu tenho o autosserviço na URA que vai resolver para ele, mas ele não escuta as opções. Ele ignora solenemente e ele vai para a opção de falar com alguém. Então, eu tenho que deixar essa pessoa pronta para essa demanda. E eu tenho atendimento à empresa, que aí eu caio, gente, numa coisa que eu não sei se para vocês ainda existem, que é maciço atendimento por e-mail. Então, quando eu estou falando de atendimento a empresas... É quase igual de carta. É quase a carta. Eu tenho muito mesmo, atendimento por e-mail. E eu tenho uma outra coisa que agora as empresas descobriram e está sendo desafiador para a gente dimensionar, que é atendimento via Teams. Então, ele chama no atendimento via Teams e ele quer que a gente dê o treinamento de novo, ele quer fazer uma reunião. E como é que eu faço para conciliar isso em escala? Porque eu sempre penso o seguinte, fazer a exceção é fácil. É simples, a gente encanta. Mas como é que eu faço para fazer o básico, para entregar o resultado esperado e para conseguir fazer o algo mais de uma forma que não seja quando alguém me demanda porque alguém demandou, né? Então, esse tem sido um desafio que a gente tem pensado com muito carinho, mas o maior desafio desse tipo de atendimento é você dimensionar. Quando você está com um cliente numa agenda, quanto tempo é adequado? Né? Então, às vezes você agenda ali 30 minutos para esclarecer as dúvidas, para ensinar a navegar no portal, para resolver, para fazer as configurações para ele, mas surge outra dúvida, ele põe mais gente na sala e você fica ali naquele atendimento que estoura totalmente a sua programação e o seu dimensionamento. Mas a gente está aprendendo, a gente ainda não sabe exatamente qual é a medida, mas a gente se desafiou a fazer e tem trazido muitos bons resultados quando o atendimento é empresa. A nossa escolha é considerar o que é importante para o cliente e nos especializar nisso. Essa tem sido a nossa escolha. Show. A nossa questão é muito mais geracional, né? Então, assim, o nosso cliente fornecedor, ele é um cliente que prefere o canal tradicional, a voz e etc. O nosso cliente comprador, que é a pessoa do lado da Petrobras que opera o sistema, esse já prefere soluções mais automatizadas. Então, é muito geracional. A Petrobras tem uma galera muito nova que entrou
geração Z, X, Y, que está operando muito de forma autônoma. Já os fornecedores do lado de cá não têm essas gerações muito na ponta do negócio. Então, eles preferem os canais mais tradicionais. Então, assim, a gente direciona para poder melhor adequar a experiência dele e garantir a Omni Experience, canalidade, etc. A gente trabalha muito com o cliente, a gente fala que a gente presta o serviço de crédito produtivo, né? Então, o cliente nosso é aquele cliente que vai adquirir um carro para ser Uber, que vai adquirir uma moto para ser entregador, que vai adquirir um caminhão para trazer a renda para a família. A gente trabalha também com microcrédito. Então, é o cara, população brasileira, classe C e D, empreendedor, e ele está, né, numa faixa etária aí jovem até uns 40, 50 anos. Então, é um cara que já usa bastante o WhatsApp. Então, a gente tem visto o crescimento. Mas também, por exemplo, a gente trabalha no segmento de pesados, que é de caminhoneiro, e que às vezes o cara está na rua, ele quer falar com alguém. Então, a gente tem um volume de atendimento humano ainda é relevante. E aí, como eu falei, e até a Selma também comentou, a gente não fecha as portas para o atendimento humano. Mas o que a gente buscou fazer, assim, sempre, tanto para colocar o autosserviço na URA, no bot e também no aplicativo, foi utilizar dados. Então, a gente tem, né, coletado esses dados aí desde o início, desde que a gente conseguiu estruturar essa gestão de informações, e a gente olhar e perceber o que é o serviço que ele utiliza muito e que tem pouca necessidade de um relacionamento. Então, a negociação, a gente é uma empresa de crédito, então a gente tem um volume muito alto de negociação de dívidas. A negociação, até um certo ponto, você consegue fazer no autoatendimento. Mas, a partir de um momento, precisa de uma negociação para você entender o que está acontecendo com aquele cliente, se é uma situação de desemprego, se a gente pode abrir uma exceção. E o próprio cliente sente essa necessidade de conversar. Então, aí não tem jeito, a gente tem que disponibilizar um atendimento humano. E uma coisa que eu acho que evoluiu, assim, desde que eu comecei a trabalhar em atendimento, já há muito tempo, é que essa preocupação com o TMA perde o sentido, né? Ainda mais quando a gente está falando aí de negociação, a gente tem que dar o tempo para que essa conversa evolua. Então, acho que é isso. A gente decide, na verdade, quem decide é o cliente, mas o que a gente usa para oferecer o serviço num canal ou outro são as informações que a gente tira do próprio cliente mesmo. Legal, show. Eu gostei da diversidade, né, de novo, né, até pelo público, né, o perfil que vocês têm e como tem que atender. E aí uma outra questão é sobre essa relação, né, de custo e de humanização, que eu acho que aí é um outro grande desafio, né? É um desafio muito grande mesmo, mas eu não acho que você tenha que abrir mão necessariamente de uma gestão eficiente para ter um atendimento humanizado. E aí a tecnologia está nos ajudando nisso também. Cada vez mais a gente tem tecnologias que refletem muito um relacionamento humanizado, e aí você consegue tomar essa decisão de uma forma mais eficiente a partir do momento em que você tem que passar para o atendimento humano. Eu acho, sim, que é um desafio, e uma coisa que faz muita diferença é você não abrir mão de medir. Quando você mede os índices de satisfação de cada um dos canais, você consegue tomar a melhor decisão, mesmo do ponto de vista de custo. Então, eu vou dar um exemplo. Assim, às vezes a gente quer tomar uma decisão de aumentar um determinado autoatendimento, e aí você vai tomar uma decisão um pouco mais radical, e você vai ver que não vai funcionar, mesmo em termos de custo, porque o cliente que não for atendido, não conseguir falar numa URA, por exemplo, ele vai voltar de uma forma muito mais cara, inclusive. Ele vai voltar numa ouvidoria, ele vai voltar numa ação civil. Então, isso vai acabar não compensando. Então, eu acho que a decisão por humanização ou canais digitais tem que ser tomada do ponto de vista da experiência do cliente, e isso, no fim, vai refletir numa gestão mais adequada de custo. Eu concordo, total. E esse ponto da gente trabalhar com dados, gente, é fundamental. Eu percebo que a gente tem muita informação, mas a gente usa essa informação, às vezes, de forma desordenada ou descasada. Reunir as informações para que a gente possa olhar de forma estratégica ainda é um desafio. A gente fala muito, né, nos fóruns que a gente participa que tem
mas na prática a gente sabe que ainda é um desafio a gente conseguir ter dados consistentes e que refletem. Mas eu entendo que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ficar muito separado do que acontece no dia a dia da operação. Por quê? Ter um atendimento humanizado não significa que é apenas eu ter uma pessoa atendendo. Ter uma pessoa atendendo, inclusive, pode não ser nada humanizado se essa pessoa não tiver capacitada e mais que capacitada, ela não tiver vontade de fazer. Né? Então, eu sempre entendo que nós não podemos estar num nível em que a gente entenda que não temos mais que saber o que acontece no dia a dia. Eu não consigo tomar decisões estratégicas, eu não consigo tomar decisões que eu leve para cima, ou que eu tome decisões de custo, se eu não sei exatamente o que está acontecendo na operação. O número me conta algumas coisas, mas eu preciso ter essa vivência. E se eu não tiver tempo para poder mergulhar no que acontece na minha operação, não faz muito sentido eu gerenciar essa operação. Eu não posso saber só do que me contam. Ah, o meu time ouviu. Tá bom, mas eu não tenho uma hora na semana para saber como que é o comportamento, como que o meu cliente se relaciona. Então, a gente tem essa política da gente mergulhar e da gente olhar para a gente entender se o nosso atendimento está sendo humanizado de verdade. Ou se a gente tem uma diferença de canal digital e canal de uma pessoa atendendo. E concordo muito que os canais digitais hoje já oferecem para a gente uma linguagem humanizada. Mas insisto que a gente também precisa ensinar esse canal que a gente diz que é inteligente, como é que a gente quer que fale com o nosso cliente? Como é que a gente quer que conduza esse atendimento? Então, de novo, a gente vai na questão de pessoas. E no custo, eu concordo também que fechar portas ou ser ineficiente na captação e na recepção desse cliente vai aumentar o nosso custo ainda mais. Então, não tem outro caminho, na minha opinião, é a gente olhar para o número, a gente saber o que está acontecendo de verdade na operação e a gente resolver problemas. Quando a gente olha para os motivos de contato, geralmente, gente, eles se repetem. A gente não tem motivos de contatos novos todas as semanas. Então, significa que temos coisas que precisamos resolver para que a gente pare de gerar um esforço para o cliente. Se ele está me ligando sucessivamente, é porque tem alguma coisa no meu negócio, no meu serviço, no meu produto, que esse cliente não se sente satisfeito completamente. Então, eu tenho que retroalimentar, e até a gente estava falando assim, CX não é atendimento, é verdade, mas atendimento é um celeiro, para eu voltar antes de CX medir satisfação e de entender como é que está a percepção do cliente, ele me conta. Então, eu tenho que absorver tudo isso que eu tenho de informação e eu tenho que retroalimentar a companhia para que a gente possa se antecipar. E quando o cliente me contar na pesquisa, não pode ser uma surpresa para mim. Show. Viver exceção é muito interessante, né? Porque, como eu disse, a gente, como uma empresa de um cliente só, a gente não cresce. Ano que vem a gente vai vender para quem? Ano que vem a gente vai procurar que cliente? Não tem essa opção. É isso. E aí a gente só tem uma opção, ser mais eficiente. Se a gente precisa dar mais resultado, eu tenho 3 sócios no board que me cobram resultado todo ano, eu tenho que ser mais eficiente. Mais eficiente, e aí entram os dados. Vamos ver o que está acontecendo com o cliente na ponta? Como é que a gente pode ser mais eficiente para ele? E aí a gente melhora o produto, a gente melhora a jornada, a gente diminui o chamado. Com isso eu consigo aumentar a especialização do meu atendimento humano. Para que quando ele chegue no humano, de fato ele resolva rápido, de forma simples, e esse atendimento possa ser satisfatório para ele e menos custoso para mim. Porque assim, ninguém quer receber um ofício, né? Então, no fim, o nosso negócio é esse. É sobre como ser mais eficiente e melhor para ele. Através de dados, conhecimento da nossa operação e especialização para aquele cliente. Não tem outro caminho para a nossa realidade. Talvez outros tenham, mas a gente não tinha muita opção. Porque a gente pode ter mais clientes. Nós vamos ter mais clientes que a gente absorve mais custo de humano. Não é o nosso caso. E o humano realmente faz diferença para o nosso usuário, fornecedor principalmente. Show. E aí, uma reflexão final aí, né? Que se, eu não sei se eu ia falar que eu acho que ninguém tem esse problema de restrição orçamentária aqui, né? Independente da empresa. Não sei se vocês já passaram dessa fase ou ainda não. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Mas aí, para quem tem, qual é o conselho para sair dessa, pensando em omnicanalidade, né? Tem alguma alternativa? Você vai continuar atendendo e-mail, carta? Eu acho que se a gente tem pouco dinheiro, a gente tem que saber com o que vai gastar.
E sabendo com o que vai gastar, tem que ser aquilo, gente, que vai resolver a maior dor que a gente tem. Então, onde é que está a concentração dos seus clientes? Onde eles te procuram mais? Não adianta você desenvolver um atendimento uau, maravilhoso, magnífico, no canal que entram 10 clientes por mês. Você realmente vai ter que arregaçar as mangas e vai ter que trabalhar naquele que é a maior dor. Conselho, vai do simples. Gasta dinheiro para automatizar aquilo que é simples, aquilo que é fácil. Dá informação para o cliente. Deixa ele consumir essa informação de forma tranquila, simples. Reveja seu processo. A gente não gasta tanto dinheiro assim para rever processos. E às vezes a gente ganha muito simplificando os nossos processos. E se a gente não dá conta de ter muitos canais, porque acaba ficando caro fazer a gestão disso, às vezes você não tem uma plataforma, não é a realidade de todo mundo ter uma plataforma que concentre os canais e que nos permita ter um atendimento mais fluido. Então, se a tua realidade é essa, trabalhe na sua realidade olhando para onde você quer chegar, mas seja fiel. Não queira projetar aquilo que ainda não é a realidade daquela companhia. Conheça seu cliente, conheça as pessoas que atendem seu cliente, se importe de verdade, seja genuíno. Atendimento não é uma profissão para qualquer pessoa. Atendimento, cuidar de pessoas, é uma profissão para quem realmente se importa. Para quem levanta todo dia e pensa assim, eu vou fazer o meu melhor hoje com aquilo que eu tenho. Isso é você ser excelente. E não é para fazer porque você é obrigado, é para fazer porque você ama aquilo. Porque formas de ganhar dinheiro tem um monte. Se você consegue ser genuíno naquilo que você está fazendo, você vai atrair pessoas que também são genuínas. E acredite, junto com o número, junto com um bom planejamento estratégico, junto com metas bem definidas e resultados que você se compromete, as pessoas também se apaixonam quando você traz o seu coração e quando você diz, eu acredito nisso daqui, ó. Eu trabalho por isso, eu vivo isso. As pessoas compram isso também quando você tem que convencer e quando você tem que defender um orçamento. Show. Eu acho que a Selma falou tudo, assim. Eu acho que a principal dica, todos nós vivemos, infelizmente ainda, né, essa questão de restrição orçamentária, é você gastar um tempinho no planejamento e na análise das informações que você já tem. Não precisa contratar consultoria, olha para dentro de casa, vê as informações que você já tem, conheça o seu cliente e conheça os seus processos. E aí você vai ver onde você vai priorizar. Não precisa ser a última tecnologia do momento, tem que ser resolutivo, né? O cliente precisa ter seu problema resolvido. E aí eu acho que é isso, e aí as evoluções acontecem com o tempo. Show. Você falou sobre ser apaixonado, né? Eu tenho já em vários fóruns, principalmente acadêmico, né? O pessoal fala assim, para trabalhar com atendimento tem que gostar de gente, né? Não é isso? Não, é mentira. Tem que gostar de problema. Eu falo isso para a minha equipe. Porque quem gosta de gente vai gostar daquela pessoa que diz, oi, tudo bem? Como é que você está? Estou precisando de uma ajuda. Agora, aquele que grita, o pessoal fala assim, não, bota de lado. A pessoa não vem sozinha. A pessoa vem sempre com um problema. Então, assim, ela só te procurou porque ela tem um problema. Isso conta um pouco sobre restrição orçamentária. A gente não tem isso, né? Eu acabei de falar aqui na pergunta antes que a gente não tem isso. Então, a gente descobriu, conhecendo o nosso cliente, olhando o dado, que o grande número de reclamações que a gente tinha na central era um negócio chamado time-out do sistema. O cara começava a botar a proposta dele para a Petrobras, aí começava a digitar não é um processo simples, porque é um processo regulamentado, etc. Não é porque o site é ruim, é porque o processo é complexo. Caiu o sistema. Perdeu tudo. E aí faltava 5 minutos para a licitação, ele ficava chateado, ligava na central, eu não vou conseguir participar, etc, etc. O que eu faço? Eu aumento o atendimento? Não vai resolver. Essa é a dor dele. Então não vamos investir em aumentar a central de atendimento. Vamos investir em soluções que garantam um time-out adequado para que ele possa exercer a atividade de trabalho dele. Então a gente mudou, investiu no time-out, investiu na melhora dos servidores, investiu na estabilidade do sistema. E com isso eu reduzi o meu custo por chamado. E uma coisa importante que a gente fez lá, quando a gente pautou que a gente queria oferecer a melhor experiência e ser reconhecido por isso, a meta de satisfação é topo na companhia. Então, a premiação do board, a premiação do estagiário, está vinculada à satisfação. Mas a satisfação pela satisfação, não. Revejam todos os processos e vejam como é que a gente pode oferecer uma melhor experiência. Foi assim que a gente chegou na questão do time-out. Ah, não, está aumentando o número de chamados, vamos botar mais gente na central. Eu estava feliz, eu aumentar mais gente. Não, pera aí, não, só segura aí. A gente foi olhar dentro de casa, a gente descobriu isso, que era um grande time-out. Então, assim, é importante conhecer, olhar os dados e entender, gente. A pessoa vai vir com um problema.
ela não vai vir sem um problema. Ninguém liga para você para dizer muito obrigado. Quando o iFood entrega comida no prazo, quentinha e gostosa, ninguém liga para dizer muito obrigado. Alguém liga aqui? A gente avalia o Uber aquelas 5 estrelas porque é obrigado, porque não sai da tela, não é isso? 4 estrelas, 2 estrelas. Mas quando é bom, ninguém avalia. Agora, quando o cara tem um problema, ele vai chegar na sua omnicanalidade, no seu canal e etc. Então, tem que resolver. Eu sei que é uma discrição dizer que não gosta de pessoa, tem que gostar de pessoa, sim, eu sei disso. Mas eu prefiro citar o problema para poder mostrar ao pessoal como a realidade é dura. Você gosta do todo, você não gosta da cabeça. Pessoas vêm com problema, né? É isso. Tem defeito de fábrica, né? Tem defeito. Boa, show de bola. Bom, pessoal, acho que boas reflexões aqui sobre omnicanalidade, né? Aí é com vocês aí. Quero agradecer o pessoal, certo? Saskia, Samuel, Selma. Obrigado aí. É o painel dos S. Muito obrigado, é o painel 3S. É o painel 3S. Obrigada, meu amor.